Sejam muito bem-vindos a mais um programa. Não sei se vou continuar chamando de podcast, mas por enquanto é isso. Vamos para a vinheta. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou falar um pouco de ser criança dentro da igreja. Antes disso, eu gostaria de começar com um versículo que fala sobre isso. Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo fala muito sobre a minha história. Eu tive o privilégio de nascer em berço cristão. Como eu já falei em outros vídeos aí, eu sou neto de pastor, eu sou neto de dirigente de segregação, eu sou bisneto de dirigente de coral, ou seja, eu nasci em berço evangélico cristão. Eu sou assembleiano de berço. Nasci na Assembleia de Deus e tenho muito orgulho de ter nascido e ter sido criado na Assembleia. É uma instituição, é uma igreja que eu amo de paixão, que não faço parte mais dela, mas amo e respeito muito, porque foi ali que eu aprendi muita coisa, foi ali que eu cresci, ali foi que eu conhecia Jesus desde da minha infância. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre de como é ser criança na igreja. Como eu sou neto de pastor, então meu avô fazia parte da direção e o trabalho dele, pelo menos desde que eu me lembro, eu acho que quando eu nasci ele já tinha dedicação exclusiva à igreja, então o trabalho dele era na igreja. Isso fazia com que a gente convivesse muito naquele ambiente. Eu sempre gostei muito de sair com o vovô, de andar muito com o vovô. Então era muito natural para mim ir para a igreja e passar o dia na igreja. Ali era um ambiente que eu me sentia bem, me sentia em casa, porque eu tinha lá o gabinete dele, do pastor Almeida, do pastor Leôncio, que era um lugar que eu transitava e vivia muito. Tinha, para quem conhece, o Templo Central antigamente, né? Hoje em dia, infelizmente, não tem nada mais disso, mas antigamente, quem conhece, quem é dessa época, sabe que existia a livraria de Irmão Batista, que Irmão Batista viu meu avô criança e eu gostava muito de chegar lá porque ele contava a história de quem era, como era meu avô criança, minha avó criança, ele viu ambos criança. Então eu gostava muito de ir para lá conversar com o Irmão Batista. E tinha a lanchonete, eu não vou lembrar o nome do irmão, mas ele sabia que eu gostava de Fanta e coxinha. Então quando eu chegava lá, ele já sabia, Fanta e coxinha, né? E me dava e colocava na conta de vovô, e vovô depois passava lá e acertava. Mas ali era um ambiente que eu gostava de estar, independente se tinha culto ou não. Muitas vezes em época de férias, se bem que na época de férias na época tinha uma coisa muito, muito, muito boa, que me traz muitas lembranças boas de infância na igreja, que era a EBF, Escola Bíblica de Férias. Infelizmente não existe mais, mas eu lembro que a gente contava os dias para chegar às férias, não era para ir viajar, para ir para shopping, para ir para parque. A gente, claro que eu era criança, eu gostava disso, mas a minha maior intenção era de ir para a EBF, que era a melhor coisa do mundo. A gente passava o dia e dias, né? Passava dias, durante todo o dia, dias na igreja, de manhã até a noite. A gente cantava, a gente brincava, a gente ouvia a palavra.
Então, eu lembro que era cada faixa etária era dividida por faixa etária e a cor da camisa era diferente, o nome da equipe era diferente. Era muito legal, era uma coisa muito interessante. Eu sei que ainda tem músicas de EBF que cada ano era um tema, músicas que ainda permanecem na minha cabeça até hoje, de tão marcante que foi. E a EBF era um lugar que eu aprendi muito, 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 muito. E então, assim, o ambiente da igreja sempre foi um ambiente muito familiar para mim, muito quisto, muito bem quisto, porque eu cresci ali dentro. Eu ia para a igreja de manhã, domingo de manhã, para a escola dominical com o vovô. O vovô era dirigente de escola dominical, então a gente sempre foi, desde muito criança, eu sempre fui para a escola dominical até minha adolescência, assim, até o final da adolescência. Eu frequentei a escola dominical todos os domingos religiosamente, né? Essa trocadilho. Mas, e na Assembleia, pelo menos, existe um ciclo, né, de lições e depois esse ciclo se repete. Então, eu cheguei num ponto de que eu já tinha vivenciado tudo e algumas vezes, né? Porque depois, por exemplo, assim, claro, isso depois que você se torna uma faixa etária, por exemplo. Enquanto você é adolescente, tem aquele ciclo que termina não dando tempo de você passar várias vezes, mas depois do adulto, você tem aquele ciclo que se você continuar, você vai continuar no mesmo ciclo, no mesmo ciclo. Pelo menos antigamente era assim. Então, eu vivenciei muito escola dominical, fui para escola dominical a vida inteira, até a adolescência. Hoje em dia eu já não estou indo mais, mas eu fui criança na igreja, na escola dominical, fui criança no culto infantil, no círculo de oração infantil, ia para círculo de oração também, porque minha avó fazia parte da direção do círculo de orações e eu ia muito para círculo de oração com minha avó, para aniversário do círculo de oração com minha avó. Então, o ambiente da igreja, para mim, era uma extensão da minha casa, era um lugar que eu estava bem, eu me sentia como Jesus, quando criança que foi levado ao templo e começou a ensinar e falar lá no templo, ele estava em casa. Então, a igreja para mim sempre foi um lugar que me faz sentir bem. E eu fui criança na igreja. Isso não me impediu de ser criança. Pelo contrário, isso me ajudou a ser criança. Eu passei por muitas fases que talvez se eu não tivesse o ensinamento que eu tive na igreja, teria sido bem mais complicado para os meus pais. E por eu ter tido esse ensinamento, eles não tiveram problemas comigo. Eu gostava de estar na igreja, eu gostava de estar na escola dominical e participar de tudo, de vestibular bíblico, de provas. Eu ficava feliz quando eu ganhava a medalha de ouro de campeão por recitar os versículos, por saber os livros da Bíblia, por saber fazer uma prova relacionada ao tema das lições. Isso para mim era muito bom. Eu fui criança vivendo na EBF, como eu falei, e cantando e brincando e aprendendo e recebendo aquele ensinamento todo que crianças, talvez outras crianças não tiveram essa oportunidade. Meu avô comprava as camisas para todos os netos, ainda levava os vizinhos. Eu lembro que o carro dele era um Santana Quanto, era um carro gigante que cabia muita gente dentro, ainda cabia gente na mala. Naquela época era mais tranquilo isso, mas ele saía com esse carro cheio de crianças, né, com os netos e alguns vizinhos para levar para a EBF. E isso foi crucial na minha vida. Eu fui criança na igreja e isso foi crucial na minha vida. E hoje, né, como o versículo diz aí, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. E hoje eu estou aqui, até hoje, graças a Deus, não desviei meu caminho e agora é minha hora de ensinar as minhas filhas a serem crianças na igreja.
Fico muito feliz que minha filha mais velha gosta de ir pro cultinho, participa do aniversário das crianças e ela se sente bem também estando ali. E daqui a pouquinho a Luísa, mais nova, que ainda não fica no cultinho lá, que é muito pequena, mas daqui a pouco ela tá indo também. E a gente, eu e a mãe delas, a Jéssica, tem esse cuidado de ensinar a elas o caminho que elas devem andar. Eu aprendi a ser o que eu sou hoje, graças a tudo que eu aprendi ainda criança, na igreja, em casa, claro, mas também na igreja. E eu sinto muito por quem não teve essa oportunidade de ter sido criança na igreja, porque foram momentos inesquecíveis. Eu volto a falar da EBF, que era, acho que era o ponto alvo, o ponto chave na infância. Que ela aconteceu, acho que durava uma semana, creio eu, não lembro. Acho que a última EBF que eu fui, deve ter sido a última que teve, foi em 98, creio eu. Eu tinha 8 anos. Mas eu lembro de uma que o tema era Elias, o profeta de fogo. Coisa que você não esquece mais. Você aprende como criança de uma forma tão natural e tão cativante que você não esquece mais. E eu lembro que tinha uma música que era Eliseu e os filhos dos profetas queriam ver o Senhor levar Elias para o céu, como iria acontecer. Um carro de fogo tomou, com cavalos de fogo e levou, e num redemoinho subiu para o Senhor. Profeta do fogo, fogo, fogo. Elias foi assim. Profeta do fogo, fogo, fogo. Que queima o que é ruim, preserva o que é bom. Isso eu tinha 6, 7 anos, e essa música ainda é muito fresca na minha cabeça. E eu lembro que eu participei, e eu participava de tudo na igreja. Na casa de manhã tem várias fotos, eu não vou ter como colocar aqui, talvez, não sei se eu consigo alguma, mas casa de manhã tem várias fotos de vários momentos meus na igreja. Momento de eu cantando, isso era bem natural para mim, cantar um templo central, que é uma igreja gigante, lotada, e para mim parecia que eu estava cantando no terraço de casa, porque aquilo já era natural para mim. Apresentando alguma peça, eu lembro que tinha no dia da Bíblia, tinha os desfiles, né, do dia da Bíblia. Eu lembro que eu fui desfilei de discípulo com a sandália de couro, com a pata, com o cajado, e isso era muito legal, muito legal. Felizmente, muito dessas coisas não existe mais para as crianças, mas é uma pena, porque isso marca a vida de uma criança, vivenciar esse tipo de coisas na igreja, tornar aquele ambiente tão, tão leve e tão natural, e não fazer como muitas vezes algumas crianças têm como obrigação ir para a igreja. Eu nunca me senti obrigado a ir para a igreja. Isso me remota a Davi, né, que dizia: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era o que eu sempre senti. Eu sempre me senti feliz em ir para a igreja, confortável em ir para a igreja. Isso é o sentimento que eu gosto de ter. Às vezes, hoje em dia, depois de adulto e com tantos problemas que a gente vivencia depois que a gente cresce, quando a gente é criança a gente não tem problema praticamente nenhum, mas depois que a gente vira adolescente e vira adulto e que a gente começa a trabalhar, né, na igreja, sim, trabalhar, eu digo, é servir de alguma forma, você começa a ter problemas e situações que às vezes entristece, às vezes dá aquela vontade de não ir, mas quando você lembra do porquê você está fazendo aquilo e por quem você está fazendo aquilo, essa vontade volta. Mas você, quando criança,
Sua vontade é de estar ali todo dia, o dia todo, e sempre que for possível, quando esse ambiente é leve, é saudável, é um ambiente atrativo. Eu fui para culto infantil minha infância inteira. E quando eu cheguei no final da infância, que eu comecei a adolescência, eu continuei no culto infantil ajudando. Eu lembro que minha tia era professora, né, no culto infantil, e eu ainda quase criança, 12, 13 anos, e ajudava ela com as crianças no culto infantil. Culto infantil, na escola dominical. Eu sempre me sentia à vontade em trabalhar para a obra. Então, ser criança dentro da igreja, ter tido essa oportunidade de ter crescido, nascido e crescido no Evangelho, para mim fez toda a diferença do que sou hoje. Construiu, moldou o meu caráter, moldou minha personalidade, moldou a minha forma de encarar desafios ainda hoje e me fez aprender tanta coisa que eu sei hoje. A gente nunca sabe tudo, mas eu sei muita coisa hoje, graças a tudo que eu aprendi ainda criança na igreja. E esse privilégio é meio que de berço, né? Porque meu avô foi criança na igreja, minha avó, meu avô, minha mãe foi criança na igreja, meu pai, infelizmente, talvez não tanto, porque minha avó sim era cristã, mas meu avô, desde muito cedo, levava eles para trabalhar, então aquilo tirou a infância do meu pai. Mas minha mãe cresceu na igreja, eu cresci, meus irmãos cresceram na igreja. Então a gente teve essa oportunidade de vivenciar isso de berço durante gerações na família, né? E isso sempre foi muito natural. Então, não sei se a sua oportunidade foi essa também de ter sido criança na igreja ou se você começou a professar essa fé e ir para a igreja depois de adulto. Mas eu lhe encorajo e aconselho a que se tem quem tem filho, leva ele para a igreja, incentiva ele à igreja para tornar aquilo uma coisa natural e não forçada. Porque quando aquilo é natural, você vai ver que você não vai precisar dizer, filho, vamos para a igreja hoje, você vai hoje. Ele vai dizer, eu quero ir para a igreja hoje. Minha filha, às vezes, Júlia, às vezes, não gosta de ir para uma coisa ou para outra, mas quando a gente diz, vamos, pai, se aprontar para ir para a igreja, na hora ela vai e ela sabe que é um ambiente lá com os coleguinhas, com as professoras que ela gosta de cantar, ela fica feliz quando eu perguntei como foi o cultinho, ela diz que teve a oportunidade, que cantou. Isso me deixa tão orgulhoso porque eu vejo nela o que eu fui quando criança. Infelizmente ela não tem as mesmas oportunidades que eu tive de conviver ainda mais, porque hoje funciona de formas diferentes e são igrejas diferentes também. Mas é importante ela estar vivenciando isso desde criança e daqui a pouco é Luísa também. Me conta aí, você viveu sua infância também na igreja? Deixa aí nos comentários, me conta como foi sua relação com a igreja quando criança. Me conta aí se você também foi para as EBFs do Tempo Central no Recife. Se você estava nessa que eu tô contando. Fala comigo aí, deixa nos comentários. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês continuem aí acompanhando. Se gostou, deixa sua curtida, compartilha com seus amigos. Não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Beleza? Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Fica na paz.